paz, queridos, amados, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um prazer muito grande estar falando com todos vocês. Seu irmão em Cristo, o presbítero José Maria. O que me leva a trazer nessa reflexão é oração. O que é oração? Um diálogo, uma conversa. É como se uma pessoa tivesse sentado numa cadeira de frente com você e você conversando com ela. É igual você chegar num consultório médico, o médico está sentado lá na cadeira, naquela mesa ali, em volta, na frente dele, e você senta do outro lado. E ele pergunta o seu problema, o que você está sentindo. Aí você fala, estou com febre, estou com dor de cabeça, não durmo direito, sinto dor nas pernas, na coluna. O médico vai te ouvindo, não é isso? E à medida que você vai desabafando, falando o problema, o sintoma que você está sentindo, ele vai avaliando qual o melhor, qual é o tratamento, se é um ortopedista, se você não dorme direito, ele vai fazer uma bateria de exame na sua mente. Muitas das vezes ele te dá um caminhamento para você procurar um psiquiatra, um psicólogo, não é verdade? Vários tipos. Ele vai analisar mentalmente, com a ciência, com os estudos, a faculdade que ele teve. Ele vai estudar o seu caso e vai pedir uma bateria de exame. Depois ele vai analisar o resultado para fazer um encaminhamento para você. O melhor para você. E muitas das vezes é a longo prazo. Conversar com Deus é como se você estivesse entrando no consultório e ele estivesse sentado naquela mesinha como um médico dos médicos. Só uma linguagem de figura. Estou dizendo isso aí, que tem coisas que você precisa entrar no consultório de Deus espiritual, seu quarto, a sós, você e Deus. E oração é isso, é diálogo, é você desabafar, é você chegar e falar o que você está sentindo, se abrir com Deus. Se abrir com Deus é falar a tua fraqueza, a sua deficiência, o que você não consegue fazer, o que você está se sentindo. Então ele, como onisciente, ele sabe. Ele não pede diagnóstico. Ele é o diagnóstico correto. Ele vai na raiz do problema. O apóstolo Paulo está dando aqui uma aula, porque a carta do apóstolo Paulo é uma aula. As 13 cartas paulinas é uma aula. E está dizendo aqui aos irmãos de Éfeso, orando em todo o tempo, capítulo 6, no versículo de número 18. Aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Olha só. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está falando de oração. Orando em todo o tempo. O que é orar em todo o tempo? No Espírito. É pensamento. Você está dentro da condução, você está pensando, orando. Jesus, papai, pessoa motorista, livra dos acidentes, no pensamento. Você orando em todo o tempo. No teu trabalho, orar pelo teu chefe, seu colega de trabalho, orar pela sua congregação, pelo seu pastor, orar pelo seu ente querido que está no hospital. A oração, ela não é somente de joelho. Orando em todo o tempo, é quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está andando, lavando uma louça, fazendo uma faxina, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito.
e vigiando nisso, com toda a perseverança, por todos os santos. Quem que é todos os santos? Irmãos. Orar pelos irmãos. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros para que sejamos sarados. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Orando e perseverando por todos os santos em oração. Orar pelo seu pastor, orar pelo bispo, pelo apóstolo, orar pelo diácono, pelo ministério, pela convenção, pelo presidente da República, orando para aquela irmãzinha que está doente, acamada no hospital, aquele que está desempregado. Essa é a oração. Perseverar é continuar, não desistir, orando em todo o tempo. Então, hoje a nossa reflexão é oração. Quanto tempo você tira para orar, falar com Deus? Conversar. Você passa o dia inteiro conversando de futebol, de política, encontra aquela pessoa, bota ali os assuntos em dias, né? Encontro de encontro. Tem pessoas que vão para uma praça, marcam encontro para ir no shopping, e todo mundo conta as suas experiências de vida, fala do filho que se formou na faculdade, fala da filha que está estudando, fala do esposo que está aposentado, que vai se aposentar, fala da promoção do filho, da filha, fala do salário, fala que agora comprou uma casa nova, mobiliou ela. Todo mundo conta uma história diferente. Então, está em família, aquele grupo harmonizado, né? Aí faz aquele lanche, aquele hambúrguer, aquele x-tudo, aquela batata frita, aquele refrigerante. Ponto de encontro. E ali você troca as ideias e renova a sua mente. Você pega experiência com outras pessoas. Você sai leve, não é verdade? Com Deus. Deus quer que você fale para Ele qual é a sua dificuldade. Tem pessoas que a dificuldade dele, ele não consegue parar um pouquinho da televisão, do celular. Ele não consegue tempo, nem 30 minutos para ler as Escrituras, a palavra de Deus. Ele não para 10 minutos, 20 minutos, não tira meia hora para cantar, louvar a Deus. Passa o dia inteiro vendo televisão, vendo novela, vendo série, vendo filme, futebol. Muitas das vezes filme de humor, programa de humor e piada. Muitas vezes piada pesada. E às vezes fica ali compartilhando, sabe o quê? Besteira. E a vida espiritual? O apóstolo Paulo está falando de cuidados. Porque orando em todo o tempo, está falando de armadura do cristão. E a armadura do cristão não é só ir na igreja e voltar, vir do templo e voltar para casa, não. A armadura do cristão é a Bíblia, é a oração, é o jejum. É isso aí. Isso é armadura. Nós precisamos dessas armaduras. É impossível você sobreviver na vida espiritual se não orar. A oração é o fôlego. É como se você estivesse sendo um mergulhador e você tivesse o aparato do oxigênio, aquele garrafão de oxigênio. Você está ali, né, respirando através daquele oxigênio ali, bombeando o ar para o teu pulmão, para você ter resistência na superfície, lá embaixo. Mergulhador. A oração é como se você estivesse em alto mar, mergulhando, e você estivesse respirando. A oração faz você respirar. A Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento, é a comida do crente. Crente que não come, ele fica raquítico, fica desnutrido, fica subnutrido. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a comida, o alimento do crente. É a palavra de Deus.
Assim como o gado se alimenta, assim como o ser humano se alimenta, nós também nos alimentamos da palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão, nem só de alimento físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, alimento. Então, ore, irmão. Oração é a chave da vitória. Então, a minha reflexão é, o apóstolo Paulo está orientando, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e perseverando nisso. Com todas perseverança e súplica no Espírito e pelos santos também, pelo seu irmão. Seu irmão, ora por ele. Está desempregado? Ora. Está doente? Ora. Está bem? Ora também. Ora uns pelos outros. Lembra do teu irmão nas suas orações. Lembra dele, meu irmão. Não faça oração egoísta, não. Ora para o seu irmão. Ora para aquela idosa. Ora para aquela pessoa que mora de aluguel, mora de favor, está sendo humilhada. Ora por aquele que chegou em cima de você e falou assim, poxa, ora por mim, irmão. Me ajude em oração. Está pedindo socorro. A Bíblia diz que nós temos que comunicar com os santos as nossas necessidades. Tá? Então, se alguém chegou em cima de você, te parou, irmão, ora por mim. Ora para o meu casamento. Ora para o meu filho. Ora pela minha filha. Sabe por causa de quê? É luta. Peso. Está pesado. Precisa de alguém para ajudar ela. Tá bom? Então, oração. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Tira um pouquinho a sua devocional e fala com Deus. Tá? Fala com Deus. Fala com a pessoa certa. Não desabafe com ninguém. Desabafar com pessoas erradas, você não vai ter resposta. Desabafe com a pessoa certa, que é onisciente, onipresente e onipotente. É o Deus da Bíblia. Ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Invoca-me no dia da sua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus falou, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então expulsa a doença do teu corpo, expulsa a depressão, expulsa esquizofrenia, expulsa esse mal, expulsa essa praga. Você é um servo de Deus. O que habita em você é o Espírito Santo. Tá bom? Então essa reflexão, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá bom? Um abração, bom final de semana, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa e lembrete, orando em todo o tempo. Com oração e súplica no Espírito e lembrando dos santos, do seu irmão, da sua irmã, da sua igreja, do seu pastor, da mocidade, aquele que caiu, aquele que está afastado do Evangelho. Lembra dele quando você estiver conversando com Deus. Oração não é grito, não é soco na mesa, não é dando murro na parede, não. É diálogo. Diálogo, conversar com Deus. Deus não é surdo, Deus não está distante, Ele é onipresente, tá bom? Um abraço, fica com Deus, amém!